Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta. Hoje eu vou contar a última parte da história da família imperial no Brasil, prometo. Tema abordado no livro Titília e Demonhão, do autor Paulo Resutti, que conta a história, que vocês já sabem, da Marquesa de Santos e do Dom Pedro I. Lembrando que várias pessoas vêm me perguntando por que a novela na história é um pouco diferente. Primeiro ponto, não dá para estudar a história baseado na novela que está sendo reprisada. A novela é uma obra de ficção que nem sempre tem compromisso com a realidade. O que acontece bastante na novela é que os fatos da história real não seguem a mesma cronologia de tempo. Isso nós chamamos de atemporal, fora do domínio de tempo, mas que faz parte de qualquer época. Voltando à história, então. Resumindo, a última parte da história da Domitila de Castro de Canto e Melo e do Dom Pedro I, agora a gente vai dar um pulo no tempo. Nós vamos para o ano de 1822, o ano da Independência ou Morte. A situação naquele ano era o seguinte: a Domitila tinha 24 anos, estava separado, o Dom Pedro tinha 23, casado com a Leopoldina, e aquela famosa relação, né, nada disfarçada, que nasceram 5 filhos, 2 sobreviveram, e nesse ano a Domitila ganha o título de Marquesa de Santos. Nesse mesmo período, essa paulistana conquista o coração do Dom Pedro e o poder. Nesse mesmo ano, o Rio de Janeiro passa a ser a capital do Império Português. E naquele período o Brasil era rico em matérias-primas, principalmente com a exploração do pau-brasil, que era usado pela Europa nas tinturarias, na produção têxtil, no tingimento das malhas e a produção de móveis. Para quem não sabe, o pau-brasil foi a primeira atividade econômica do país. Esse período ele é muito importante porque o Brasil ganha força não só política, mas também econômica. Só que o Dom João, que é o pai de Dom Pedro, ele estava sendo pressionado pelos portugueses. Ele retorna a Portugal em 1821 e ele deixa como príncipe regente o seu filho, o Dom Pedro I. A corte de Portugal estava pressionando o rei, tentando manipular ele à força para tentar reconduzir o Brasil à condição anterior da chegada da corte. Ou seja, transformar o Brasil de novo em colônia. Só que não era mais possível, porque o Brasil já tinha se transformado num grande mercado. Aqui os interesses que já estavam aqui enraizados pela corte eram outros, então não tinha como mais transformar o Brasil em colônia. E aí quem estava aqui já não queria mais voltar, porque os negócios aqui eram feitos todos livremente, com várias partes do mundo. Chegava aqui no porto do Rio de Janeiro navios da Europa, navios de Cuba, dos Estados Unidos, da Ásia, da África. O mercado aqui no Brasil tinha crescido muito com a presença da corte, mas tinha também muitos desses navios o tráfico de escravos. Aliás, o Brasil foi o país que mais recebeu escravos na América. Foram quase 5 milhões, um absurdo. Voltando. E quem estava ligado o que estava acontecendo aqui no Brasil achava que os negócios deveriam continuar, que o Brasil não deveria ser mais colônia de Portugal e que Portugal fosse cuidar da vida deles, que eles deixassem o Brasil em paz, esquecessem a gente. Então, em agosto de 1822, Dom Pedro começa sua viagem para São Paulo, começa a se organizar com as tropas para ir para São Paulo, saindo do Rio de Janeiro. A viagem a São Paulo tinha como objetivo encontrar aliados que se unissem à causa da independência. Só que o Dom Pedro, ele não precisava não apenas de apoio político, mas de tropas, caso precisasse, para uma luta, para uma guerra, ele teria tropas a favor dele. Ele tinha que fazer uma viagem rápida, até porque a situação no Rio de Janeiro estava bastante complicada. Ele vinha recebendo várias críticas por quem apoiava a corte ou por aqueles que não apoiavam a corte. A imprensa do Rio de Janeiro vinha fazendo críticas ao governo dele, a situação dele estava bastante conturbada no Rio de Janeiro. E ele não poderia trazer uma tropa grande. Ele veio para São Paulo com uma tropa de. Até o término foram 14 pessoas. Pessoas de confiança, pessoas escolhidas a dedos, que fossem pessoas que conhecessem o percurso, né? Pessoas que conhecessem
as fazendas, os proprietários, até onde ele poderia um lugar onde ele poderia dormir em paz, com segurança e que ele pudesse se abastecer, principalmente com alimentação, e que essas pessoas que ele pudesse conversar, pedir ajuda caso fosse necessário, de uma tropa, por exemplo. Então foi pessoas escolhidas a dedo. Aí ele sai do Rio de Janeiro, passa pela região sul do estado do Rio, e aí depois em seguida ele passa pelo Vale do Paraíba, depois em Santos, que ele tem algumas reuniões lá no Porto para resolver alguns embrólios, até a chegada em São Paulo. Uma curiosidade, quando eu fui para a região do Vale do Paraíba, que é composta por cidades como Taubaté, Guaratinguetá, Areias, entre outras cidades que eu não lembro agora, você percebe que por onde passou Dom Pedro I, passou Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, para quem não sabe, do sítio do Capão Amarelo, a história mais famosa que tem aí, mas tem outras histórias também. Passou Monteiro Lobato. Não sei qual é a coincidência, mas as histórias desses dois grandes personagens se cruzam o tempo todo se você for pesquisar a história deles na região do Vale do Paraíba. Voltando, nesse trajeto dele até a chegada a São Paulo, ele atropela a comitiva, chega primeiro numa fazenda que se chama, até hoje, Pau d'Alho. A dona da fazenda está preparando um grande almoço para receber o príncipe. E aí ele passa por ela, e aí chega um moço lá todo sujo, desarrumado, pedindo um prato de comida. Segundo os relatos do livro, ela olha para aquele moço e fala: ah, então você come na cozinha porque eu estou esperando uma grande comitiva para chegar aqui em casa, visita, e você não vai comer aqui, então você vai almoçar ali na cozinha perto do fogão. Ele, nada de cerimônia, agradece, almoça, depois ele pega o burro dele e vai embora. Até aí tudo bem, passou. Quando a guarda de honra chega, que descobre que o príncipe que a comitiva estava esperando já tinha almoçado na cozinha dela, ela nem tinha percebido, já tinha partido. Ele não era um homem de muita cerimônia. Então ele não gostava muito dos holofotes. E aí a viagem dele não foi a cavalo não, tá? A viagem dele foi montada em mulas, porque é um animal perfeito para esse tipo de viagem. E o foco dessa viagem era a independência. Mas para isso Dom Pedro precisava, ao longo do caminho, encontrar com homens que apoiassem a separação de Portugal. Ele precisava chegar urgente em São Paulo para fazer essas alianças, até porque seu governo estava em ruínas perante a sua imagem em Portugal, além de resolver questões do abastecimento no Porto de Santos e questões políticas. Então ele precisava chegar em São Paulo e apaziguar os ânimos total, porque havia gente poderosa ligado às cortes em Lisboa que não aceitava o governo dele, não aceitava a presença dele. Então havia também gente que queria que o Brasil se separasse de Portugal, mas também que não aceitava a figura do Dom Pedro, porque achava que ele era absolutista, que não iria fazer um governo justo. Então ele tinha que, de alguma maneira, acalmar os ânimos. E aí, entre abril e junho de 1822, ocorre uma revolta em São Paulo, no qual havia pessoas que eram pró o governo, pró Portugal, que queriam responder às cortes portuguesas e não reconhecer o governo de Dom Pedro como capital do Rio de Janeiro, porque até então a capital era no Rio de Janeiro. Chegando em São Paulo, em uma tarde de 7 de setembro de 1822, o Dom Pedro recebe as cartas vindas de Portugal, da Leopoldina, a esposa dele, a Imperatriz Leopoldina, e do José Bonifácio, relatando que havia chegado o momento de rompimento de Portugal com o Brasil, que não havia mais condições de manter relações. E aí se causa todo esse atrito, e aí então as margens de um pequeno riacho que deságua no rio Ipiranga, que hoje é extremamente poluído, o Dom Pedro deu o primeiro grito de independência ou morte. Mas a partir daí, vocês vão ter que ler o livro para saber mais detalhes. Comente aí o que vocês acharam. Espero que vocês gostem. Depois eu vou postar algumas fotos dos registros da época das fazendas em que o Dom Pedro passou. Elas ainda existem. É realizado turismo na região do Vale do Paraíba e na região sul do estado do Rio de Janeiro. Se puder, fique em casa. Beijo.